Olá, gente. Boa noite. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje nós iremos lançar, né, um pequeno vídeo sobre um determinado assunto e após o vídeo vocês irão responder lá na plataforma EAD as questões relacionadas a esse vídeo, certo? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre lipídios. Então, vejam só. Começando pelas características. Quais são as principais características dos lipídios? Vamos lá. Primeiro, elas são substâncias apolares, né? E pelo fato de serem substâncias apolares, não possuírem aqueles polos positivo, negativo, essas substâncias elas não se dissolvem em água. E aí vem a segunda característica, né? São insolúveis em água, no entanto, são solúveis em solventes orgânicos. Terceira característica é que são ésteres formados pela reação de ácidos graxos e álcool. Então vejam que os lipídios, todos eles são formados por reações chamadas de esterificação, né, de ácidos graxos e um álcool. Com relação às funções, os lipídios desempenham várias funções. Eu enumerei aqui algumas apenas, né, como por exemplo, reserva energética. A gente guarda lipídios, né, a gente guarda energia na forma de gordura. A gente sabe que a energia, a fonte principal de energia são os carboidratos. E a gente guarda uma reserva energética, que no caso são os lipídios. Então, reserva energética. Função estrutural. Essa função estrutural a gente encontra, por exemplo, nas membranas celulares. Se a gente observar as membranas de células animais, a gente nota que na estrutura da membrana a gente encontra uma camada de lipídios, certo? É o caso inclusive do vírus, né, do coronavírus, que ele tem um invólucro, né, formado por lipídios e proteínas, e o álcool, né, o álcool 70 atua justamente nesse invólucro. Eles são também impermeabilizantes, são o caso das ceras, né? A cera de carnaval, por exemplo, né? Ela acaba impermeabilizando a folha, diminuindo o processo de perca de água, né? O processo de desidratação. Função hormonal, é o caso de alguns hormônios, né? A testosterona, por exemplo, o hormônio masculino, ele é um hormônio de origem lipídica, certo? E por último aí uma das funções, isolante térmico, né? Nós formamos uma camada de lipídios abaixo da derme, que é a hipoderme, e essa hipoderme ela acaba funcionando como isolante térmico, retendo calor, né? O que é muito importante para os animais homeotérmicos. Então, dando continuidade, a gente vai agora para a classificação dos lipídios. A classificação, a gente divide os lipídios em 5 grupos. O primeiro grupo que nós iremos estudar é o grupo mais abundante, né? O mais conhecido, que são os óleos e as gorduras, que fazem parte do grupo dos glicerídeos. Por que glicerídeos? Porque o álcool que constitui esses lipídios é o glicerol. Então lembrem que os lipídios eles surgem a partir de uma reação entre ácidos graxos e um álcool, que no caso aqui dos glicerídeos é o glicerol, um álcool de cadeia pequena. Esses glicerídeos eles são divididos em óleos e gorduras. Os óleos são líquidos, como a gente bem sabe, e as gorduras são sólidas, mas é necessário você saber por que, né, essa diferença. Né? Os dois são glicerídeos, porque um é sólido e o outro é líquido. Isso está relacionado aos ácidos graxos. Quando nós temos cadeias de ácidos graxos com ligações insaturadas entre os carbonos, como é o caso que vocês estão vendo aí, duas insaturações na cadeia, faz com que o glicerídeo ele se torne líquido, certo? A temperaturas ambientes. Já quando nós não temos essas insaturações, ele acaba adquirindo a consistência sólida, né? Que é o caso das gorduras. Então, lembrem disso. Glicerídeos com ácidos graxos insaturados em temperatura ambiente são os óleos. E com cadeias de ligações apenas saturadas, nós teremos as gorduras. Outro grupo, e muito importante e muito cobrado nas provas, são os esteroides, a exemplo do colesterol. E aí, sobre o colesterol, nós temos o seguinte: ele é importante, por exemplo, na produção de bile, né? E a gente sabe que a bile é muito importante na questão
emulsificação das gorduras lá no intestino. Então, para que a gente possa produzir a bile, nós precisamos inicialmente ter colesterol. Ele também é precursor da vitamina D, precursor de hormônios sexuais, né, tanto masculino como feminino, e a origem desse colesterol tanto pode ser endógena como exógena, ou seja, tanto a gente pode adquirir na alimentação, e aí a gente chama de exógeno, como pode produzir, né, o fígado ele é capaz de produzir colesterol. Falando em colesterol, a gente tem que lembrar sempre da lipoproteína que faz o transporte desse colesterol, que são dois, né, o LDL e o HDL. O LDL é conhecido como colesterol ruim, né? As pessoas conhecem essa lipoproteína como colesterol ruim. Por quê? Porque ele leva colesterol para os vasos. E isso pode acarretar em problemas vasculares, a exemplo, né, de formação de placas de ateromas, que diminui o fluxo sanguíneo, podendo causar problemas cardíacos. Né? É o caso da aterosclerose. Temos também os fosfolipídios, que a gente classifica-os como lipídios complexos. Por que lipídios complexos? Porque além de carbono, hidrogênio e oxigênio, que a gente encontra nos lipídios simples, a gente encontra, no caso desse daí, o fósforo. Né? Então, ele é formado por os fosfolipídios, eles são formados por uma região polar, certo? E por duas ramificações, que são essas perninhas, que são as regiões apolares. Então, esses fosfolipídios são lipídios que formam as nossas membranas celulares. Né? As membranas celulares, todas elas são constituídas por lipídios e proteínas, né? Elas são lipoproteicas. E esses lipídios são justamente os fosfolipídios. Temos também as ceras, os cerídeos, né, que são lipídios, né, o que a gente encontra tanto no mundo animal como no mundo vegetal. No caso do reino animal, a gente tem exemplo do caso das ceras, né, das ceras animais. É o caso da cera produzida pelas abelhas. Né? Nós temos as ceras vegetais também, que desempenham aquele papel impermeabilizante. Onde a gente está vendo aí no caso a maçã, ela possui uma cobertura de cera, né, funcionando como uma substância impermeabilizante. Outro grupo são os carotenoides, né, e aí a gente tem o beta-caroteno. Esses carotenoides são pigmentos importantes no processo de fotossíntese e eles aparecem em diversas cores, né, vermelho, laranja. Uma característica importante dos carotenoides é o fato de ele ser o precursor da vitamina A, né, que é chamada de retinol, que é importante na formação da retina, da nossa visão. Então, temos também esse grupo, né, que bem importante também. Então, é isso, galera. É um resumo, um mapa mental que eu vou disponibilizar para vocês. E aí fica combinado o seguinte: a partir desse mapa mental, a gente vai fazer um exercício, certo? Na plataforma, bem simples, para vocês testarem conhecimento sobre lipídios e depois a gente tirar as dúvidas. Né? Nós temos, por exemplo, aqui uma questão só para, né, a gente testar aqui o que foi explicado. Olha só, o colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que, na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência de passagem do sangue no interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose. A gente sabe que isso é mentira, né? Ele não aumenta essa eficiência, pelo contrário, ele acaba bloqueando, diminuindo o fluxo sanguíneo através da formação de uma placa de ateroma, dificultando assim essa passagem do sangue. A letra A está errada. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculino, testosterona e feminino, estrógeno. Então, é a questão correta. Nós não observamos isso no mapa mental que nós acabamos de estudar, que o colesterol, um esteroide, ele é importante para a formação desses hormônios masculinos e femininos e também participa da estrutura das membranas